partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Fala pessoal, bom dia, começando mais um Sanja Show aqui direto dos estúdios da Jovem Pan em São João da Boa Vista, aqui no coração da cidade, né, Du Pirajá, meu amigo. Bom dia, Du, como que você tá, meu amigo? Bom dia Lauro, Rodrigo, temos dois convidados aqui hoje, né? Dois convidados especiais, né, tá... e além do Rodriguinho, né, o Rodriguinho faltou na mesa aqui na última entrevista, aqui o cara ficou atarefado com questões técnicas aí, mas está de volta aí com as perguntas aí, mais profundas da Jovem Pan de São João, né, Rodriguinho? Isso aí, meu. Um prazer estar aqui com vocês, estar com o Loretti, estar com os nossos amigos aqui na mesa. É sempre bem... O Zé Augusto Norazono. É isso aí. Zézono. Muito bom estar com vocês aqui na mesa, é uma satisfação sempre. E mandar um abraço para todos os ouvintes que sempre mandam um recado pra gente. Ó, o Biagione sempre acompanha. Mandar um abraço pro Garba também, que acompanha nosso programa. Fera, Garba. Abração pra muita gente, cara, que escuta. E não é só em São João, né, Rodriguinho? Jimenez ainda escuta também nosso material. É legal a gente falar que a abrangência aqui da Jovem Pan de São João não é só localmente, né? É regional, né? Várias cidades aqui ouvindo a gente aqui e prestigiando o programa. Tive com o João Otávio essa semana aqui, ele falei pra ele voltar aqui que ele precisa contar mais histórias pra gente aqui, a história da Índia. Já tá no YouTube, Rodriguinho, o programa com o João Otávio? O João Otávio tá no YouTube, tá rodando. No YouTube? Tá lá, legal, tá lá. Legal. A gente tem o do João Otávio no YouTube, só não tem dois ainda no YouTube que tá faltando. A gente tá em dívida com os nossos entrevistados. Mas logo vai estar. Logo tá no ar. Boa, bom. A gente tem e com o Marcel material. Semana passada, né? Também deu bastante repercussão aí na cidade, nas redes sociais. Teve uns cortes legais no Instagram. Com certeza. Do Marcel eu achei interessantíssimo, ainda mais a questão do alcoolismo. alcoolismo. É bem importante pra gente que gosta de beber, para os beberrões de plantão. Não sei o que você tá apontando pra mim, meu amigo. Eu não sei o que você tá apontando pra mim. Não entendi isso aí, não. Opa, quem sabe faz ao vivo. Olha aí, Super Du Pirajá. Deu uma microfoniazinha aqui. O Du hoje é o Emílio... Interferência, né? Quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Com certeza, lá. Né? O Rodriguinho, a gente vai falar também que a gente tá na mesa aqui com um grande amigo meu, um velho amigo, José Augusto Norazono. Ele tá um pouco acanhado aqui, ele falou que não queria aparecer, não queria entrar no estúdio, parará. Ele é um cara nota 10, é um cara amigo meu das antigas. E eu gostaria de agradecer a presença dele aqui no estúdio. E queria que você mandasse um alô, Zé, pra todo mundo aí, nossos amigos que estão ouvindo. E a audiência do Sanja Show que vai ouvir, vai conhecer Zé da Convibra, um dos maiores engenheiros aqui de São João, formado pelo Unesp Bauru, né, Zezão? Mas igual a Xuxa, né? Quer mandar um beijo? Você conhece o Zé, né, Du? Você conhece o Zé? Mandar um beijo pra quem? Conheço o Zezão, Zé, dá um alô. O irmão, estudei com a irmã dele também. Joguei bola com o teu irmão. Plininho, fera. Um abraço pro Plininho também. Era Zé, goleiro o teu irmão, sabia, né? Zé, goleiro, bom dia, meu amigo. Bom dia, pessoal. Prazerzão estar aqui. Loretti, Du, Rodriguinho, Laurinho. Obrigado aí. É isso aí, o Zé é o engenheiro. Eu fui na formatura dele, acompanhei desde a época de bicho lá, desde a época do SESI, né, Zé? Desde a época do primeira série, 97, isso, até o final do ângulo ali. Depois eu fui fazer intercâmbio. E aí depois cada um seguiu para um rumo academicamente, mas amizade de 40 anos, é isso, Lauro? Amizade não, aí você me complica. E o Zezão tá na Convibra agora. Convibra é uma das empresas bem bacanas, bem legais aqui no ramo de engenharia. Fala um pouquinho, Zé, o que a Convibra faz? Quem não conhece a Convibra, o que a gente pode esperar? O que a gente procura a Convibra? Conta um pouquinho aí da história da Convibra pra gente, de forma bem resumida, bem curtinho, bem rapidinho. Bem curtinho e bem rapidinho. Eu sei que você tá com vergonha de falar aqui, mas eu vou pegar você no pulo aqui. Não, a Convibra tem vai fazer 50 anos em 2024, daqui 2 anos, mas agora a gente tá numa vertente mais diferente. A gente fazia artefatos de concreto, né, fazia laje, bloco, tubo, enfim, a gente até conversou um pouquinho, né, Loretti, a questão de vasos. Os bancos da praça ali, o Loretti tava contando. Bastante coisa. Mas agora, né, com o falecimento com o falecimento do meu pai, a gente decidiu encerrar a fábrica, mas continuamos aí na engenharia, com o exemplo que fica dele aí, né?
Parabéns, José. E quem quiser conhecer a Convibra, Zé, quais são os canais, as redes, telefone, site, página, rede social? Como que a pessoa acha a Convibra? O Instagram tá Convibra SJ, acho que o Facebook tá Convibra São João. E é isso, tamo lá, tamo trabalhando. O telefone é 3622-3954 e o 3623-2977-019. Várias casas no Morro Azul ali, nos condomínios ali, chique ali, ó, é só alto padrão ali, arquitetura não, engenharia de alto padrão. E a gente tá falando de engenharia, mas a gente também tem arquitetos aqui hoje. Hoje o nosso programa aqui tá arquiteto, historiador, né, Lorete? Bom dia, obrigado pela presença aqui no Sanja Show. Bom dia a todos aqui. Que honra, hein? Hã? Que honra. Conseguimos, né? Chegar aqui. Lorete, faz muito tempo que eu Mas não é um vi. prazer sempre falar aqui com a Jovem Pan. Eu acho que... E ouvi-la também, né? Então a gente tá sempre atento e assistindo. Jovem Pan fez falta em São João, fala, Lorete. Como fez em todas as minhas viagens para Poços de Caldas, né? Tenho saudade disso. Então é o que me embalava, né? O que me deixava informado, né? Então, agora nós temos não só a Jovem Pan, mas nós temos o Sanja Show também. Então é coisa boa em dose dupla, meu amigo. É ou não é, Du Pirajá? O maior formador. Você sabia que o Du é o maior formador de opinião aqui da parte alta da cidade, né? Na parte alta. Na parte alta, né? Lá em cima na antena ali, sabe? Por altitude. É isso aí, pessoal. A gente vai entrar para um break rapidinho e no próximo bloco tem Lorete conversando sobre cultura, sobre arquitetura, sobre teatro municipal, sobre Semana de Arte Moderna, sobre urbanismo e muitos outros assuntos. Não saiam daí, Sanja Show volta já. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. É isso aí, pessoal, voltando aqui com o Sanja Show, direto dos estúdios da Jovem Pan de São João. E eu vou ler o currículo do nosso convidado aqui. Eu acho acabar o programa, então. Eu acho que ele vai levar um grande tempo. Mas ele vale a pena, viu, Du? Ele vale a pena, que tem muita coisa interessante aqui, muita coisa que eu não sabia. Eu conheço o Loreto, sou amigo dele, mas tem muita coisa relevante aqui que a gente precisa para contextualizar o nosso convidado de hoje. Posso ler, Lorete? Pode. Detalhe que é o currículo resumido dele. Eu tentei resumir. Eu achei que era o currículo Lattes que ele mandou aqui, mas... Não, é resumido. Enfim, esse é o resumido. Então vamos lá. Antônio Carlos Rodrigues Lorete, 55 anos, são joanense, é arquiteto e urbanista, formado pela PUC Campinas, São Paulo. Mestre e doutor em urbanismo pela mesma instituição, com pós-graduação em filosofia contemporânea, especialização em museologia, patrimônio e restauro. Atualmente o Lorete é professor universitário na PUC Poços, arquiteto responsável pelo escritório Lorete Arquitetos Associados, membro fundador e curador do Museu de Arte Sacra, que é um super museu ali na Lorete, ali no Bispado ali. Todo São Joanense deveria conhecer, que tem peças belíssimas. Um dos mais importantes do Brasil. Do Museu Histórico e Pedagógico Armando Salles de Oliveira, do Arquivo Histórico Matilde Lopes Salomão, membro da Academia de Letras de São João da Boa Vista, dos Conselhos Municipais de Patrimônio de São João da Boa Vista, o CONDEFIC, e de Poços de Caldas, CONDEFACT. É isso mesmo, isso Lorete? Aí. O Lorete ele é curador das exposições de artes plásticas do centenário da Semana de Arte Moderna de São João da Boa Vista. Pessoal, no ano de 2022 nós estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, Du? É um super marco histórico na cultura brasileira aí. E o Lorete é um dos curadores aqui, Dada São Joanense. Por que Dada São Joanense? De dadaísmo. Dadaísmo é uma escola artística, é isso? Uma escola artística de pessoas ousadas, né? Que fizeram artes de provocação. Então aí foi uma exposição especial que a gente escolheu o Ronaldo Marim,
que foi um dos que deram espanto na arte aqui em São João da Boa Vista, Edson Elídio, a Ângela e eu com algumas obras que foram da semana de Fernando Furlaneto, né? Essa exposição ela tá sendo no foyer do Teatro Municipal até dia 27, né, Lorete? Tá no foyer, ali na abertura, para tentar simular a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Então, como aconteceu também a exposição de artes plásticas no foyer do Teatro Municipal de São Paulo, a gente está fazendo também o mesmo modelo. Olha que legal. E tentando ousar e provocar, né? E vai até dia 27 de fevereiro, é isso? É rapidinho, uma semana. Mas tem outra exposição. E fica aberto direto ali, Lorete? Fica. No período da tarde. Da tarde. Então, de 1 até às 18, 19 horas, conforme os eventos que estão ocorrendo lá. Lorete, a gente está falando de Semana de Arte Moderna. Me fala um pouquinho, qual que é a relação de São João da Boa Vista, com a Semana de Arte Moderna que aconteceu? Foi no Rio? Foi em São Paulo? Onde São Paulo. No Teatro Municipal. Teatro Municipal de São Paulo. Qual que é a Paulo. relação da nossa cidade com esse movimento artístico tão grande, tão relevante no Brasil? Eu acho que a gente tem uma relação assim de proximidade, de personagens que participaram da semana, como a Guilmar Novaes, por exemplo, né? A Guilmar Novaes participou da semana original, né? Ela interpretou algumas peças clássicas até, não eram modernas, mas depois ela vai ser intérprete do Vila Lobos, né? E a Pagu, que não foi da Semana de Arte Moderna, ela nasceu aqui também em São João, ela tem uma participação, digamos, dos movimentos modernistas, desses personagens que participaram da semana, né? Então a gente tem uma relação assim, não tão íntima, pós daí né? a semana. Pós a semana. Ela era novinha, né? Ainda estava entrando no circuito. Mas não que esses personagens que vieram depois não sejam tão ousados quanto os que participaram da semana. Talvez até muito mais, né? Se a gente considerar esses como por exemplo, a Pagu, né? A Pagu tem uma produção muito curiosa, até muito ousada, né? Até uma posição política diferenciada, né? E ela vai ter uma produção muito curiosa. É pena que a mulher, né? Essa condição preconceituosa durou por muito tempo. Não só ela, como também a Anitta Malfatti, a Tarsila, né? A Tarsila nem tanto porque era uma pessoa rica, né? Então, era descendente de fazendeiros, de barão, então tinha como se manter. Mas teve uma fase que ela também não teve essa condição, né? Aí, esse pessoal vai ser todo resgatado, principalmente as mulheres, a partir de 72, né? Quando vai fazer 50 anos na semana, né? E hoje a gente acaba idolatrando esses personagens. E graças a Deus, né? Porque a gente tem dois personagens nascidos em São João, né? Esses dois personagens, só para femininos, são a Pagu Guilmar Novaes e a Guilmar Novaes. Beleza. Lorete, uma dúvida. Eu vim da escola da história, né? Eu tive a sorte e a oportunidade de me formar em história também. Sou apaixonado pela história. Mas esse momento da Semana de Arte Moderna é muito curioso, né? Porque ele é uma efervescência cultural que ela é única, né? Ela traz uma visão sobre a arte na música, a arte aplicada na arquitetura, nas artes plásticas e em diversas outras áreas de atuação, como na literatura, né? E política, né? A gente tem a arte concreta que ela vem desse celeiro, né? Então se a gente pega o lado de cá, né? Se a gente fala do Tom Zé, que é do lado de cá, ele vem dessa construção histórica, né? Ele é um produto daquilo, né? Dessa semente da arte moderna, né? Eu não encaro nem como uma ruptura. É um processo. É um processo, mas é uma evolução desse processo, né? É um momento do caldeirão. Vamos dizer assim que a Semana Guilmar Novaes... quase entrei com a Semana Guilmar Novaes aqui. Até essa mania de a gente colocar nome de semana vem dessa origem, você entendeu? 22. Semana pra cá, semana pra lá, mesmo que ela dure um mês, vira tudo semana, né? O que você consegue identificar desse processo que foi tão importante na nossa história? Ele digamos, é curioso que é diferente do processo que estava acontecendo na Europa. Vamos colocar isso é importante. Porque aqui há um resgate da nossa cultura, do nacionalismo. Até então, ninguém se preocupava em falar dos índios, dos negros, de uma outra forma. O pessoal queria copiar a Europa, queria pintar como europeu, tudo era europeu, todos os hábitos, os costumes.
Então a gente não teve um nacionalismo, digamos, como na Europa, né? O nacionalismo de integração de nações, como a formação da Itália, da Alemanha, ocorrendo aqui. E isso só vai ocorrer no centenário da independência do Brasil, 1922. Essa semana ocorreu em comemoração, em preparação para a comemoração do centenário da independência, que a gente também vai agora comemorar o bicentenário da independência nesse ano, né? E aí eles vão fazer o quê? Eles vão resgatar essas culturas populares, essas culturas marginalizadas, e vai resgatar um nacionalismo, entendeu? E é a nossa tipologia, o nosso modo de ver a cultura, né? Isso depois vai dar origem ao tropicalismo, por exemplo. Sim. Você está colocando aí dos músicos, dos cantores, e que vão trazer os festivais, por exemplo. Os festivais de música têm origem desse processo. Continuidade. Sim. Não tem ruptura. Vai acontecer a partir desses processos, né? Loretti. E a diversidade de representação. E jogando tudo no caldeirão, como fosse uma antropofagia. A gente engole tudo e depois regozija. Sim. Entendeu? E tudo é válido. Colocam o caldeirão no Brasil e vamos valorizar a nossa etnia. A antropofagia foi responsável pelo quadro mais famoso da história brasileira, que é o Abapuru, né, Loretti? O Abapuru, da Tarsila. A Tarsila não participou da semana. Por que não? Olha que curioso, ela né? não tava... Ela estava na França, ela estava em Paris. O Abapuru, pra quem não lembra, é aquele quadro com cacto, um sol e um pé bem... Que inclusive não tá no Brasil, né? Tá em Buenos Aires, não é isso? Um índio, digamos, um homem brasileiro, nu, e visto de uma proporção assim bem afunilada, né? Uma perspectiva meio estranha. Loretti, onde está esse quadro? Esse quadro está no Malba, né? Em Buenos Aires. Foi, infelizmente, mas eu não sei também se fosse felizmente, ele foi adquirido pelo Constantini, que era o maior colecionador de obras de arte aqui das Américas, né? Ele fez um museu com os principais artistas das Américas. Ainda ele continua fazendo essa coleção. Ele comprou no leilão fora do país, do Brasil. Você lembra o valor? Na época, estava avaliado em $1.800.000. Mas aí, dentro do leilão, que acho que foi da Sotheby, chegou assim, acho que 2.500.000. Mas as obras de arte do Brasil não chegavam nesse valor. O mercado era bem restritivo, não dava um valor, né? E o que eles arrependeram era de não ter tombado como patrimônio essa obra para não sair do país. Aí ficou todo mundo arrependido, né? Mas por quê? Era só você fazer uma vaquinha, você adquiria essa obra e ficaria nos museus do Brasil. Du, né? eu sou a favor da gente trazer o Abapuru para a coleção do Loretti, aqui para São João da Boa Vista. Porque eu ouvi falar que São João tem grandes quadros aqui que ninguém sabe. Quais são esses quadros que a gente encontra? Olha, essa está na outra exposição, né? Para a semana, né? Eu coloquei na Galeria Ângela Bonfante, é uma galeria muito curiosa, na Carlos Quilander. Lindo ela lá, tem né? uma vitrine, né? Maravilhoso aquele lugar. E funcionou muito bem nesse período pandêmico, digamos, da pandemia, né? A gente fez uma exposição também da minha coleção, que era retratos de mulheres. E essa vitrine, você podia ver a qualquer hora do dia, né? A gente deixa uma luz... específica até as 10 horas Quem da passa noite. na rua ali consegue ver. Conseguiu. Todo de vidro, né? E aí, o que acontece? Pulando. Essa exposição até fez um certo sucesso. Mesmo que você não chegasse próximo às obras, ali tinha Goya, tinha Picasso, tinha Portinari. Peraí. Picasso original, é isso? Tinha em São João da Boa Vista? Nessa exposição específica, Nessa exposição específica do Retrato de Mulheres, tinha o retrato de Jacqueline Roch, a última esposa do Picasso, que ele fez em cerâmica. Picasso era boêmio, né, Loretti? Deve ter tido várias esposas, né? Deve pintado o quadro pra Dedéu. Eu acho que tem muita polêmica em cima desses artistas, né? O nosso artista com essas polêmicas é o Di Cavalcanti, né? Que eles colocam ele como um bom vivant, estrelismo, né? Ele tem bem típico do Picasso também, né? Uma vida boêmia, né? Artistas, né? O Loretti. E a questão da mulata, né? Sim, a boemia. O quadro que tem lá nessa exposição específica
da semana e outros modernos, tem um de Cavalcante, grande até, aliás. Esse aqui tá no teatro. Não, esse tá na Tá na Galeria Ângela. Ângela Bonfante. No teatro, a gente colocou o dadaísmo. Tá. Então, a gente colocou várias Provocações obras ali. do Ronaldo Marim, que ele ousou a provocar as semanas de arte são-joanense, né? Então, de artes plásticas são-joanense. Então, ele mandava obras polêmicas para tentar provocar essa semana, porque estava muito no academismo. né? O Ronaldo Marim, se eu não me engano, ele foi nosso professor, né, Zé? O Ronaldo ali, ele é um Física. dos grandes nomes de Shakespeare no Brasil, né? Um dos É, maiores estudiosos de Shakespeare no Brasil. Eles têm até o direito. Eu falo a família Marran, né? A família Marim, Marran. eles detêm esse direito de fazer os eventos interligados com Londres, né? Então, esse evento, que é uma ocasião especial, um dia vocês devem conversar com a Marcela, com a Zeza, com o Ronaldo, propriamente dito, né? E eles detêm esse direito aqui, né? E eles fazem essas apresentações em outros lugares. Legal. E o Ronaldo era um provocador, era um artista provocador. E ele, dentro dos estudos dele, né? Então eu lembro uma obra que não está lá, infelizmente, que talvez foi o início para eu escolher o Ronaldo Marim para participar dessa exposição, era Guiomar Novaso. Era No vaso. No vaso. Ele achou uma tampa de vaso sanitário de madeira no lixão, e aí ele colocou o retrato da Guiomar Novaes no buraco. Ele fez uma tábua, botou o retrato. E escreveu Guiomar Novaso. Pior se é Guiomar, né? Guiomar Novaso. Foi quase o mictório do Duchamp. Exato. E é como o mictório do Duchamp. Por isso a inspiração do dadaísmo, né? A Dada Sanjoanense. Legal, legal. E as minhas obras também, a última que eu coloquei, é também uma homenagem ao Duchamp, Marcel Duchamp, que é Desarranjo. Vale a pena ver essa obra, eu coloquei ele na porta. É uma privada que eu achei, como o Ronaldo Marinho, uma privada, um vaso sanitário de cerâmica branca que eu achei no lixão, é dos anos 40, estava bem conservado, e eu plantei uma samambaia das comuns e ficou linda. A samambaia explodiu, saiu pelo cano, saiu para tudo quanto é lado. E a obra chama Desarranjo. Então eu escrevi embaixo Desarranjo, e realmente parece que vai explodir. Então vale a pena ver essas obras. Legal. Lembra muito o Urinol do Marcel Duchamp. Você citou aqui Guiomar Novaes, você citou Pagu no começo do bloco aqui, o Loretti. Também com o Eurídice Fontella a gente tem que falar, né? Sim, Fernando Furlaneto também, que não sei se ele se enquadra nessa questão do modernismo, mas ele é um super artista de São João, né? contemporâneo. Seria contemporâneo. Entre tantos outros nomes também que não tem tanto destaque, né? No Às cenário vezes eu cultural. vejo relações com esses artistas. Você citou bem o Fernando Furlaneto. É um grande artista para nós. Não teve tanto sucesso, não foi para outros lugares. Morreu aqui na cidade, mas fazia um certo academismo muito próximo a Brecheret, que participou da outra semana. Que é um escultor também, Era um escultor. francês. E que avançou. Brecheret, assim, ele é de descendência, mas ele era brasileiro. Ele era brasileiro. E aí, esse escultor, ele tem muito semelhante à vida do próprio Fernando Furlaneto. E eu acredito que se o Fernando Furlaneto tivesse em outra área, em outro meio, talvez em São Paulo, poderia estar produzindo artes muito mais avançadas, né? Eu quero deixar uma pergunta, Loretti, pro próximo bloco aqui, que a gente está estourando o tempo aqui do primeiro bloco, né? Então a gente citou esses nomes aí, como você falou, essa influência do Brecheret, do Fernando Furlaneto e tudo mais. Parece que São João, né? Vila Lobos esteve em São João. Foi um grande celeiro de talentos. Né? E parece que atualmente, não sei, pode ser ignorância total minha, e vocês me corrigem se eu estiver errado, mas parece que esses nomes não se destacam mais no cenário. Boa é verdade, polêmica. é verdade. Tem medo disso, é boa ou eu que tô por fora do cenário cultural. Ou talvez eu também esteja por fora. Mas segura aqui. Eu acho que eles estão escondidos. No próximo bloco. Peraí, não fala, não revela pra gente não. No próximo bloco tem mais Sanja Show com o Loretti conversando sobre Semana de Arte Moderna aqui em São João.
pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. É isso aí, pessoal, voltando com o Sanja Show hoje com o historiador, arquiteto, artista Antônio Carlos Loretti. Loretti, a gente já falou de tantos nomes aqui, falou de Tarsila do Amaral, falou de movimentos artísticos, mas vamos falar de São João um pouco, afinal o programa chama Sanja Show, né? A gente tem que... Eu ouvi falar aqui agora na hora do intervalo que você tem um monte de fofoca da Beloca e do Bilu. Eu tenho que ter medo já. É verdade isso? São histórias, são muitas histórias, eu acho que... Loretti, a gente quer saber de tudo isso. Mas antes eu deixei uma pergunta pra você no último bloco. No ar. Tem tantos nomes no passado, né, que São João se orgulha tanto. Pagu, Guilmar Novaes. Recentemente, aquele maestro famoso, João Carlos Martins, falou na Globo, se eu não me engano, que Guilmar Novaes foi uma das maiores artistas do século XX, artistas brasileiras. Foi. E isso enche de orgulho qualquer são joanense, né, que se interessa por cultura. Cadê esses artistas hoje, Loretti? Por que não aparecem mais Guilmar Novaes, Pagus e tantos outros? Ou eu que não vejo, ou eles não têm visibilidade. Cadê eles? Cadê os artistas são joanenses? Exatamente, eles não estão em evidência, mas pode surgir. Eu acho que nessa época que surgiu Guilmar Novaes, Pagu, era uma população muito restrita, né? São João tinha 3.000 habitantes. Hoje tem muito mais, a população é muito maior. Agora, a fama, o talento só desponta um pouco mais tarde, né? De repente a gente vai ver despontando esses artistas. Tomara, né? Porque... às vezes o reconhecimento vem até depois, né, Loretti? Depois. Depois então, começa a ver isso não as significa obras, que possa ter alguém produzindo coisas incríveis, né? E outras coisas, assim, por exemplo, o São Joanense às vezes não está em São João, né? Talvez não seja o espaço mais adequado para isso acontecer. A gente tem muita dificuldade de desenvolver a cultura, envolver a cultura com a população em São João. Eu acho que fica ainda muito restrito à questão municipal. Parece que a responsabilidade é só da prefeitura. Agora, a comunidade, as comunidades não se articulam para fazer essa cultura e nem prestigia. Então a gente vê essa dificuldade mesmo de promover isso e de revelar talentos, né? Se a gente tem uma terra de um grande escultor como foi Fernando Furlaneto, por que não desponta escultores aqui na terra? É verdade, né? Que o nosso cemitério, Loretti, é um museu a céu aberto? Nossa, é verdade um museu a céu aberto. Vem do Brasil inteiro. E que vem de uma história muito triste, porque o Fernando Furlaneto queria produzir esculturas de sala, para vender escultura normal, doméstica, de pra cultura. Ganhar um din-din, para ganhar um dinheiro. Aonde ele vai fazer esculturas? Só para quem morreu. Tinha gente que deixava herança, né, a herança específica para o túmulo, de medo de que os filhos não fizessem um túmulo digno. E olha lá, ele ficou com uma caderneta cheia de devedores. Ele mandou até queimar, faliu. O cara pendurou as botas e não pagou o Fernando Furlaneto. E ele faliu a marmoraria dele. Por causa disso. Depois ele veio a ser o Emigran, não? A marmoraria São Joanense, originalmente. Depois ela vai se transformar na marmoraria Progresso. Tá. Que vai ficar com os funcionários. Qual que é a obra? E hoje já não existe mais. Qual que é a obra imperdível do cemitério ali, que quem vem, ela não pode deixar de ver? Qual que é, na sua opinião, aquela obra imperdível? Na opinião do Fernando Furlaneto, que eu confio no faro dele, na tática dele, seria a filha chamando a mãe, né? Da Dina Bem-vinda e a... Linda mesmo. Que é a neta do Cristiano Osório. Aquele túmulo é cenográfico, né? E chamava atenção desde a sua concepção, né?
E ele tentou o máximo possível de proteger aquele túmulo das intempéries. Ele sabia que aquilo não era infinito, né? Um dia ia se desmanchar. Mas a família não topou cobrir, né? Fazer uma cobertura, uma cúpula, né? Então isso problematizou, né? A gente tem o Pirajá, do Pirajá Martins, o túmulo, que tem aquela criança, né? O filho do Oscar Pirajá Martins, né? Acho que é Alfredinho, isso? Alfredo, Que faleceu não porque engoliu a chupeta, viu? Porque o pessoal bota um monte de chupeta lá naquele. E acha que ele morreu porque ele engasgou com a da chupeta. Loreto, isso aí tem em todos os cemitérios da região. Não é uma exclusividade nossa. Tem. Mas eles Basta você ver uma criancinha bonitinha, porque que significa aquilo? Tática, pra saúde? uma tática das mães, porque se você deixar a criança chupa chupeta pro resto da vida, né? Então é um vício. Aí, como que é um jeito de você comover a criança a largar da chupeta? Você vai procurar um túmulo muito bem feito, de uma criança muito parecida com ela, né? Uma escultura. E aí você vai falar, ó, ela morreu porque ela engoliu a chupeta. Aí a criança fica assustadíssima, né? Fala, nossa, é bonitinha, firminha, morreu porque ficou chupando chupeta? É uma psicologia tão saudável, né? Uma psicologia tão boa. E aí você deixa a chupeta lá. Você assusta a criança com a morte. Agora né? você imagina a avó do Pirajá, né? Lá, a Maria José, desesperada pra tirar aquelas chupetas, um monte de chupeta que ficava colada com sol, derrete, né? A borracha. Colava, estragava a escultura. Ela trouxe até um produto importado da Alemanha para tentar tirar isso. Conseguiu? E acabar, Conseguiu? tirou até a superfície polida da escultura. Meu Deus do céu. Estragou tudo, Tirou mas tudo. né, tirou as chupetas. Mas as chupetas continuam, entendeu? Você vai Na lá, verdade, ele morreu porque tomou leite em pó estragado. Naquela época estava começando, enlatado, né? Imagina, filho de médico morrer disso, né? E aí estragou, deu uma disenteria na criança, um desespero e faleceu por causa dessa razão. Agora, a escultura é impressionante. Ele fez a partir de uma pequena foto da família, a criança sentadinha, e ele faz até a correntinha, a medalhinha, a costura do sapato, tudo reproduzido nessa... Ele faz a cor de olho. Essa identidade artística dele, a gente enquadra em que... É um movimento classicista, mas a gente coloca também que nesse período tem o retorno à ordem, que é o caso que teve com a Anita Malfatti, né? Todo mundo fala, Anita Malfatti regrediu na sua arte por causa Parece da crítica do o Monteiro belo Lobato, grego, né? Parece mas voltando para o clássico grego, né? É pós Primeira Guerra Mundial. Porque tava uma loucura essa questão da arte, né? Tava chegando ao abstracionismo e tal. Isso no início do século. A nova busca do belo, né? Exatamente. Aquela caminha do Aí, do essa Wagner, né? Belle Époque acabou. A gente tem que pensar outra forma de viver. Aí eles voltam à ordem, ao classicismo. Picasso faz isso, todos os artistas fazem esse retorno. E depois dá uma estrambelhada e retoma. Loretti, eu não acredito E até o Fernando agora... Furlaneto estava na época certinha. Eu não acredito até agora que você falou que você já deve ter conhecido muitos museus ao redor do mundo, você ama isso, você estuda isso, mas eu não sabia, me pegou de surpresa aqui nessa entrevista que São João tem quadros originais de Picasso. É um? É dois? É uma cópia, uma réplica? Não sei se você pode falar. Tem na minha coleção. Na minha coleção você eu posso tem um falar, Picasso? Não tem problema. Tem um Picasso. Meu Deus do céu. E grande. Mas tem mais, mas você não vai falar, né? Tem mais. Tem. Agora, nessa exposição que vocês podem ver lá na galeria da Ângela Bonfante, eu coloquei as obras modernistas. Então, dos modernistas que participaram da exposição. Então tem Anita Malfatti, tem Portinari, entendeu? Originais. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, fugindo um pouco dos pintores. Euridice Fontella é escritora. Sim. E ela não viveu nessa época do São Joanense, uma referência. Em 22, não. Ela seria uma modernista, Euridice Fontella? Então, é aquilo que a gente estava conversando, o concretismo, né? Eu encaro ela na fase do concretismo brasileiro. O concretismo brasileiro é um retorno ao geometrismo, ao abstracionismo, isso mesmo na literatura. Então ela questiona a forma realista, do verso, pesado, né? Da palavra.
E tem toda uma origem também oriental. E é um gênio, né? A Eurídice Fontella foi um gênio. Ela é a minha cadeira, né? A minha patronesse, né? Eles falam para eu não falar patronesse, tem que falar patrona mesmo. Mas ela é da minha cadeira na academia, né? Então eu tenho a verdadeira paixão por Eurídice Fontella, eu conheci. E o meu conhecimento sobre Eurídice Fontella é através de um catálogo em Vassouras, do Museu da Era. Olha que absurdo. Meu primeiro contato com o poema da Eurídice Fontella. Tinha uma frase dela muito bonita, que é um verso, uma poesia. Quem volta ao lugar perdido quer ver o tempo. E aí eu perguntei, falei, nossa, olha que Eurídice Fontella, o que tá fazendo aqui em Vassouras, lá no Rio de Janeiro, né? Para você ver a importância dessa escritora, né? E o avançado que ela é, né? O quanto ela significou para a história da literatura aqui do Brasil. Ô Du, eu preciso falar, quem não conhece Eurídice Fontella, existe uma entrevista dela no programa do Jô Soares, que tem disponível no YouTube. E o Jô, ele chora de dar risada com ela, porque ela é uma pessoa muito polêmica, ela é uma pessoa que fala, que não tem papas na língua, e ela fala de São João nessa entrevista, e ela desabafa e tal, e é uma entrevista que vale muito a pena, todo mundo que gostaria de conhecer mais Eurídice Fontella, eu caí nesse vídeo por acaso, mas é uma entrevista de 15 ou 20 minutos que é muito gostosa, muito legal de ver, todo São Joanense deveria conhecer Eurídice Fontella e ler, né? Tem o material da Unify também, né? Foi feito um documentário, tem um material extenso. A Unify fez um trabalho excelente com a Eurídice Fontella. E Laura, a gente precisa desmistificar a Eurídice Fontella, porque ela sempre foi tratada como um personagem louco, fora Mas ela era meio louquinha, não era não? Não é que ela era louca, ela tinha uns distúrbios, né? Mas porque ela não se adaptava a esse meio, né? Talvez todos são loucos, ela que era menos louca, né? Vai saber. Então ninguém conseguia se habituar com essa liberdade dela, com os conflitos dela, aí transformou ela num personagem maldito, né? Então a gente precisa começar a ler a produção dela, que aí você vai ver que a gente desvincula esse mito de louca. A gente precisa parar com isso. Tem gente que não lê o livro dela porque fala que ela é louca. Então não dá pra se entender eu disso. Adoro a Talvez pela ótica dela o pessoal também era meio estranho, né? Totalmente. Eu gosto daquela frase, né? Piores do que ela. Eu gosto daquela frase, né? Todo gênio tem um pouco de louco, né? Pois todo mundo tem um pouco de pois gênio, é. né? Então a gente consegue fazer esse balanço entre Eurídice e outros gênios da nossa Lorete, história. quando que você começou a se interessar por arte? Quando você descobriu que isso Nossa era sua senhora, paixão? não dá, o bloco não dá. De forma resumida, foi na sua infância, na sua adolescência? Eu acho que eu tenho um pouco de louco da Eurídice, né? E eu consegui conquistar isso, porque senão eu ia ficar aqui nesse buraco. Mas tentando descobrir através de São João. Eu acho que a gente fala, não, São João não revela artista, mas revela sim, a gente tem grandes promotores da cultura aqui em São João. Desde criança eu pintava, por exemplo. São né? João é uma cidade E eu diferenciada. participava das exposições que o José Marcondes montava. Grande Marcondes. Eu acho que existe uma conexão. Então, do José Marcondes, digamos que a origem seria Maísa Barcelos do Amaral, que veio com o Ginásio São João, então lá do Instituto de Educação. Esses professores que vinham com outra cabeça para São João, eles vêm trazendo esse modo diferente de produzir cultura, de consumir cultura. Talvez é isso que esteja faltando. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a educação para a cultura e se preocupar com os nossos jovens. Como que está se dando isso? Esse é o primeiro passo. A gente tem que formar culturais, pessoas que vão lidar com cultura. É isso aí, grande Aí Lorete. a gente conquista. É isso aí, É uma meu reeducação da sociedade, né? A gente precisa tornar a cultura hábito, né? Sim. O que a gente acho que é muito alimento, interessante. né? Os museus, né? Na Europa e outros lugares, eles são efervescentes, mas tem um restaurante. O cara vai fazer uma reunião no museu. Ele não vai no museu pra ver a obra necessariamente. Não, ele tem essa vida cotidiana dentro do museu. Qual né? foi o museu que Eu mais tenho chamou fome atenção? de Qual foi o museu cultura, que mais chamou atenção nas suas viagens, Lorete? Aquele museu que você fala, que você saiu assim, Eu sem gosto fôlego. ou cemitério, né?
Cemitérios eu não falto, eu vou em todos. Eu sei Tudo disso. que eu posso, eu vou. Qual foi o Louvre? Qual foi? Gostei muito do Louvre, mas o Louvre me acabou, né, em Paris, porque eu fiquei 3 dias para visitar o Louvre, né? E os meus colegas falavam assim, não fica gastando tempo com o Louvre, é só você ver 3 obrinhas que tem lá, é uma tal de Mona Lisa, né, é uma... o Cupido lá como chama? A obra do Cupido como chama aquele artista? Olha, até eu esqueci. A Vitória de Samotrácia, que tá lá na ponta da escada. Pronto, já resolveu e pula de museu. A Vênus de Milho, né? Milho que eles falam, nem de Milo. Aí você já resolve. E não é, o Louvre é a maior coleção de cultura da humanidade concentrada no museu, né? A mesma coisa lá do Museu Britânico. Eu demorei 3 dias também para visitar. Porque eu paro na obra, eu consumo a obra, eu vejo como que ela foi feita, o que tem, porque é uma oportunidade. Quando você vai numa viagem, você tem que aproveitar o máximo possível, né? E o Museu Metropolitan de Nova York também é outro que eu fiquei acho que 3 ou 4 dias. Ele estava até enjoado de ver a minha presença. E o Hermitage em São Petersburgo? O Hermitage eu não cheguei. Então Ainda não. Ainda não. Eu acho que eu conseguirei, mas vamos ver. Agora tem que melhorar esse dólar, né, Lauro? Não, e tem que acabar a guerra, né? O Putin tem que parar. Olha que beleza. Fazer uma pergunta para um historiador. Ô, Rodriguinho, a gente vai ter que deixar essa pergunta pro último bloco, porque senão a gente vai estourar aqui. Essa daí, então, só para ficar curioso pro próximo bloco. Então manda rapidinho pra gente. Ô, Lorati, é verdade que a gente tem pintura rupestre em São João da Boa Vista? Conta depois pra gente. Boa. Pessoal, cada vez pior. Eita, nós. Olha essas só, perguntas. Pessoal. Lorete, você responde pra gente no próximo bloco, pode ser? Com um bloco. Pode ser? Respondo. Então, pessoal, o Sanja Show volta já, não saiam daí. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Isso aí, pessoal, voltando com o último bloco do Sanja Show hoje com o historiador Lorete, e o Rodriguinho deixou uma pergunta muito boa, pertinente e curiosa no último bloco. Lorete, é verdade que São João tem pinturas rupestres, aquelas pinturas de caverna, aquelas coisas meio abstratas 10, ali 15, 20 mil anos. De décadas, milênios, né? Milênios, eu nem sei, é tão antigo, né, Lorete? Conta um pouco pra gente. Tem sim. E essa fama da existência dessa pintura vem desde o início do século XX, né? Então já a descoberta foi bastante antiga. Ficava como mito, como lenda, né? Agora a gente está reconhecendo pelo Patrimônio Nacional, né? Ela foi listada, ela está sendo documentada, ela está sendo microfilmada, né? Eles vão fazer uma espécie de reprodução, tipo um escaneamento, né? Para poder preservar, porque ela está nas intempéries, né? Então ela já desbotou um pouquinho. De 5 anos para cá ela teve um desbotamento, né? Por causa de chuva, de sol, né? Não dá para proteger isso? Não dá para pôr um guarda-chuva ali, uma tenda, alguma coisa assim? Deveria, né? Deveria talvez ter um maior cuidado. Mas como ela foi feita dessa forma natural também, né? Ela precisa ser estudada no seu contexto, né? Pode ser que a gente tenha outros testemunhos sobre essa população, né? Que população? Que comunidade é essa? É uma comunidade que a gente... São joanenses pré-históricos. Pode ser, ó. O Sanja, né? Sanjas pré-históricos. O primeiro sanjanense tem 15 mil anos. Essa tribo, né? O Sanja de 15 mil anos aqui. O Homo crepusculares, como meu pai fala, né? O Homo crepusculares. Vamos aguardar também, porque eles têm que datar, eles têm que procurar outros testemunhos, outras, tipo carvão, para poder fazer essa datação, né? Carbono 14, né? Carbono 14.
Ferramentas a gente encontra, que são aquelas machadinhas, tem muitas ferramentas aqui espalhadas, Pedra São João, lascada, Águas da né? Prata, feita de granito, polido, né? E é verdade que esse lugar, ele não é divulgado, ele é sigiloso, Não, sigiloso. pela preservação, é isso? Sim, porque é muito delicada a preservação disso. E outra coisa, o pessoal tem mania de depredar, né? De Infelizmente. escrever até o próprio nome em cima, né? O pessoal quer deixar marca, né? Tem um valor inestimável, né? E Isso também pra humanidade, né? E Não pra está São também João. numa propriedade particular, então ninguém gosta de ser invadido, Claro né? que não. Eu lembro da Pedra Balão, né? Que eu falo que é o ovo de dinossauro, né? Que a gente tem petrificado, que é gigantesco, né? Você fica pensando o tamanho do dinossauro, né? Mas é a situação dele de equilíbrio, né? Aquela pedra Sim, rolou, né? E parou numa quininha, né? Ali é o sítio Pedra Balão. O próprio proprietário teve muita dificuldade de preservar essa área, né? Porque é invadida, o pessoal vai lá fumar, né? Fica lá estendido. É um Aí ponto pode turístico hoje. prejudicar na questão de incêndio. Aí o proprietário teve que isolar, fazer um acero, né? Pensar como poderia ser um parque. Agora você imagina que se acontecer isso com uma pedra tão delicada, com uma pintura feita com óxido de ferro, é vermelho, né? E é figurativo. O nosso até é muito mais importante do que vários outros, porque ele é que nem uma história em quadrinho. São de coletores, né? E Traz o estão- cotidiano daquela Exatamente. população. É muito bonito. Existe foto Essa disso, mais. Lorete? O São Eu Janense vi, que tá eu vi a ouvindo. foto. Eu vi Eu uma não foto, vi viu? a- Onde que Eu a vi pessoa... uma Eu ao quero ver, eu vivo. quero ver. Eu tô curioso pra ver isso. Onde vi que uma eu foto, acho essa viu, foto? Laura? Curioso, é. Né? Você viu foto? Vi foto, Ah, vi onde foto. tem isso? No Google tem, Lorete? Não. No seu Instagram tem? Não pode. Pô, eu vou lá, vou tirar... Não nem a sei onde foto. o Rodrigo achou aí, é perigoso. Não, mas a Documento, foto... Mas nem, documento. mas nem a foto pode? Só, foto só da pode pintura. ver, não Podia tem mostrar problema, foto, não. é. É, ué. Interessante. Coisa Manda pra rara, gente viu? a foto, a gente mostra Não, pra a gente publica. Isso daí vale ouro, Não precisa cara. divulgar a localização. Não, né? Mas Mas olha, com agora Picasso, vai viu? ser divulgado, porque tá tendo uma menina, uma pesquisadora, ela tá escaneando todas essas figuras aqui da região para tentar dar uma lógica em comum e talvez vai ser publicado como um livro, né? Então a gente vai ter produções nessa área. Eu tô Já super está na curioso pra academia, ver. então. Deixa eu te Arqueologia fazer Sanji. uma pergunta antes de passar pro meu amigo do Pirajá, que ele tá louco pra saber das fofocas históricas de São João, Lorete. O Lorete não quer falar. O Lorete não quer falar, mas... Lorete, você já foi presidente da Academia de Letras de São João da Boa Vista, você exerceu um mandato lá. Imortal. Me fala uma coisa, é um imortal, né? A sua patronesse... Mas eu morro também. É, normal. Orides Fontela, mas seu legado, A sua gente história... é o legado que é imortal. que Ah, você mantém. aprendeu direitinho, ó. É isso aí. Qual que é o papel da instituição Academia de Letras para a cultura da cidade, Lorete? Justamente para que a produção literária em São João não morra, ela seja imortal. Então, a imortalidade não é minha, é de meus patronos, é a produção dos meus patronos, Suas entendeu? letras. Das letras, da cultura sanjoanense. Então a gente tem esse papel de zelar pela infinitude dessa produção. É esse que é o papel de uma academia. Porque os outros falam assim, ai, o que esse povo juntos aí, acadêmicos, fazendo essa idiotice? Não, não é isso. É porque a gente tem esse papel de zelar, principalmente a Papel nossa de academia. guardião histórico, né? De guardião do livro. Do livro. De promover o livro. O livro não deve acabar, não deve sumir. O livro tem que ser promovido. É um status muito importante para a evolução nossa. É isso aí. Entendeu? Boa, esse é o Lorete. Essa é a Lorete dá um imortalidade do livro. show, dá uma aula aqui. Eu vou passar para você, Professor, meu né? amigo. E aí, o que você manda? Lorete, Fala, Du. você quer falar sobre as fofocas dos antepassados ou sobre a fundação da cidade? Nossa, cada vez mais complexo. Vamos deixar para um próximo? Qual? Qual que você quer deixar pro próximo? Nossa, ainda tem que escolher. Ah, pode escolher. Só dá um gostinho pros nossos ouvintes, Lorete. Só dá assim uma palhinha assim de uma coisa que ninguém sabe, ou uma história que É, uma história precisa ser curiosa, compartilhada. né? Uma coisa bem assim, porque você vai voltar, você sabe que você vai voltar, né? Daqui Uma vez eu mês fiz um ou 2 passeio meses. com o Lorete pelo centro de São João, cara. Cada história, cara. Eu Tinha imagino. muita coisa legal. Até Lorete da Tour? origem Então, da Fica Lorete- parecendo Lorete que a gente Tour. é o fofoqueiro do passado, né? Não, mas não é, Esse é o não. papel do historiador, ué, relatar os acontecimentos. O historiador não, fofoqueiro? Não, Rodrigo? mas Não, até não assim, Com certeza. Eu vim aqui pra legitimar essa tua afirmação. ó.
Mas com propriedade, é uma fofoca com propriedade. Mas é legal de fazer esse passeio com ele, que no prédio ele já falou, aqui acontecia isso, a avenida era dessa maneira, sim. por esse motivo, aqui passava... todo um contexto que ele coloca, né, a gente fala fofoca, mas aquela história, ou daquela pessoa, cara, que ganha uma vida, você volta no Sabe tempo... o que acontece, Du? É o papel do historiador, né? Só resumir, porque às vezes... Eu tive uma polêmica agora, deles falaram assim, nossa, mas Loretti não é historiador. Realmente, eu não fiz história. Mas toda a minha tese, minha dissertação sempre foi na área de história. Sempre convivi, fiz cursos nessa área, principalmente por causa da museologia, né? E o que acontece? Quando eu trabalhei no Jornal Município, eu li muitos jornais, desde 1906. Então eu acabei sabendo de tudo da cidade, o cotidiano, né? Os cabeça problemas. Dele, cara, ele guarda as coisas, impressionante, detalhes. E aí essas coisas vêm assim brotando, aí você vai conectando, você fala, nossa, você descobre então que é um processo, né? Não surgiu, não é espontâneo, né? E por que aquilo foi escrito daquela forma? Quais os motivos? O que ofendeu? A guerra, como que foi isso? A sociedade, como que ela vai se comportando? É impressionante. Você vai entrando num universo muito louco. E a gente sonha também junto, Sim, né? os questionamentos. E você sonha com as resoluções também, né? Eu tenho uma coisa muito legal sobre história, porque da onde ele tá vem... fugindo da... Loretti é liso, Loretti é tá liso. Vendo? Loretti, vai, senão vai Mas acabar o porque é tempo. um universo muito grande. Então, um dia eu posso contar isso. E cemitério, eu amo cemitério. Então né? vamos fazer assim, vamos marcar um programa só de fofocas históricas de São João, Bilu, Rosinha, do Bilu. Ai, ele já vai dando os títulos. Quem mais que tem? Não, mas mais? não tem uma história do Bilu que ele comprou uns carros? Bom, essa eu vi essa história, né? Mas é história isso, eu né? conto também, né? Mas que ele ficou doente por causa da Rosinha do Bilu, né? Porque eles sumiram com a Rosinha. Né? A Rosinha era uma prostituta de luxo. Das polacas lá, né? Ela veio de Minas. Ela não chamava Rosinha, o nome dela era Maria, né? E era o nome de guerra dela. E muito jeitosinha, tudo mais. Se apaixonou o Bilu se apaixonou por ela. A gente tem dúvida se houve uma paixão recíproca, mas ela se acomodou nessa condição também. E a família tentou desviá-la, né? Mandou para longe. E ele, sabendo disso, ele foi para Santos, não encontrou a Rosinha lá. Aí ele fez uma cena de doença, de condição de louco até, né? Fez uma birra. Na ocasião, Loucura de ele amor. comprou cerca de 100 carros Ford 29, encomendou, e que dava para fazia de estacionamento quando chegou, dava ali do Bispado, onde ele morava, né? O prédio do Bispado, que era do Cristiano Osório, até o Perpétuo Socorro. Uma fila de carros. Só dele. Aí a família ficou preocupada, né? Falou, nossa, esse cara, além de ficar doente, ainda Gastou tá dinheiro. dessa loucura. Tá E ele tava empreendendo no responsável ramo por do tudo. automobilismo. Pois é. Mas depois devolveram tudo. Loretti, eu E tenho eles certeza... tentaram Não, procurar mais uma, a mais Rosinha, uma. né? Mas dá tempo, meu amigo? Você que tá comandando Não, a... rapidinho, a origem do Ele nome tem que- Dona Gertrudes ali da Ai, avenida. meu Deus. Conta pra gente, Loretti. Sorte que alguns personagens que trazem essas polêmicas, eles já faleceram, né? Porque senão Não vai ter aí processo. ia dar problema aqui. Todos dão Pode problema. contar, né? não? Não vejo problema nenhum. Dona Gertrudes A morava Dona no Palmeiras, Gertrudes ali no não prédio do era da Palmeiras. família Cabral de Vasconcelos. Então eu já afirmo, já coloco. Não é. Não tem nada a ver com a Gertrudes Malheiros, né? A esposa lá da Fazenda São Pedro. Porque a avenida é só Dona Gertrudes, né? Avenida Dona Gertrudes. Essa Dona Gertrudes era esposa do Conrado Albuquerque, entendeu? Que era um vereador que veio de Amparo, ela era Sintra, né? A Dona Gertrudes. E eles vão comprar a chácara ali, né? Do médico, que é o Palmeiras hoje, ali. a sede. E as terras deles iam até ali no cemitério. E a Dona Gertrudes era uma ali estrada. na Praça Joaquim José. O antigo, né? Mas o cemitério novo foi feito pelo Conrado de Albuquerque, que hoje é a Vila Conrado. Entendeu? Olha só. Então ele promoveu, ele fez uma espécie de Higienópolis de São João,
que era esse bairro. Ele riscou as ruas, fez a Avenida João Osório, né, que era super larga, dava até para caçar onça lá, né, não tinha um funcionamento próprio ali, né. Doou terreno, a dona Gertrudes doou terreno para fazer a Santa Casa e uma parte também do terreno do cemitério. Então era uma espécie de Vila Higienópolis, como foi São Paulo, né. E chamava Boa Vista, aliás, porque era um ponto mais alto da cidade. Como vocês estão aqui no alto, né, que é próximo ao cemitério. E ela não fica muito tempo aqui. E o porquê que ela foi assim idolatrada na época, né, no final do século XIX, a dona Gertrudes? Porque ela, ao contrário do médico Castro, que morou ali no chalé que hoje é o Palmeiras, né, que ela não deixava ninguém ir no pomar pegar fruta, não abria as porteiras para passar a boiada na avenida. A dona Gertrudes não, ela foi assim de um coração, de uma condição dada assim para a população. Aí eles quiseram homenagear a dona Gertrudes. Deu para entender? Você não tem deu. nada Perfeito. De fofoca Não, fofoca falando bom, são histórias, né? O nome que tá da tão vida das- dia a dia Talvez no eu nosso- poderia falar o Dr. Castro, né? Que é um escândalo, né? Mas um dia a gente Mas conta. fica pro a gente próximo fala. programa. Esse é o Lorete. Lorete, obrigado demais pela sua aula, pelas suas histórias, Obrigado. pelo seu tempo aqui em compartilhar com a audiência do Sanja Show. Eu tenho certeza que tem muito mais histórias para você voltar e para conversar, para contar pra gente. Quero que você traga essas fotos das pinturas rupestres. Aí não precisa falar localização nada, mas Ok. é uma curiosidade de, acho que muitos são joanenses conhecer essa parte, né, do Com certeza. tão bacana da pré-história são joanense, do Homo Aí crepuscularis. eu virei com a arqueóloga, né? A Elaine, eu acho que ser é muito importante, legal. porque é ela que está fazendo esse trabalho. E eu sempre gosto de passar para os profissionais responsáveis, que é muito mais interessante. Muito E aqui eu deixo um convite que eu acho que é importante para a população. Vamos frequentar essas exposições que a gente está promovendo. Os eventos que estamos promovendo no teatro. Não importa as questões que trazem aí desses impedimentos, né? Vamos tentar frequentar, vamos tentar Prestigiar, debater, né? prestigiar, consumir Valorizar, cultura. A gente tem fome e sede de cultura. Ou se não precisamos ter essa fome, não vamos deixar a peteca cair, não. Porque a gente faz isso para a população, para tentar dar uma agitada, né? Eu lembro que uma das provocações da semana Fernando Furlaneto foi essa, da gente fazer o centenário de Fernando Furlaneto, e aí, a partir daquilo, o negócio movimentou pra caramba, né? cresceu. E revelou artistas sanjoanenses na semana Fernando Furlaneto. Lembra que tinha artistas Nossa. incríveis, sanjoanenses. Então vamos tentar frequentar, vamos prestigiar, vamos promover isso, contar para os outros de fora, aqui mesmo da cidade. Vamos fazer uma corrente pela cultura É sanjoanense. isso aí. Esse é o Lorete. Lorete, obrigado pela sua presença. Obrigado, Lorete, eu gente. preciso agradecer aos nossos patrocinadores aqui, a Sequoia Empreendimentos, Café Platina, RAMKT, produção audiovisual. Barbearia do Roger, mandar um salve pro meu amigo Roger, é um cara nota 10 que tem uma barbearia super legal ali, todo mundo precisa conhecer. Vou passar aí, Roger, pra conhecer. O Rodriguinho tá indo querendo ir lá no Tá indo aí. Roger, Ele lá não porque tá precisando, hein, porque Roger? a precisando fama fazer do a barba Roger aqui. tá passando as fronteiras de São João, tá Com ficando certeza. regional aqui. Roger, um abraço, meu amigo, e tô aí logo, viu? E é isso, Mandar um Du. abraço aqui. Mandar um abraço aqui pro Cris, do Coque São João. É Meu isso aí. Cauezinho tá lá estudando. Cris Campos, grande Cris demais. Gente Campos. boníssima. Ele ouve, acompanha nosso material também. Não posso deixar de mandar esse show. abração lá pra ele. Boa, e hoje com a presença ilustre aqui da Convibra, representado pelos meu amigo Zé Augusto Norazono. Zé, brigadão pela presença aqui, volte sempre, meu amigo. Obrigado, Lorete, pela Obrigado, história Zé. e pela aula que você deu, né? E vamos voltar. Pode contar comigo que eu Ele vou. tem umas vou histórias estar também, presente. viu, Lauro? Pelo que eu tô sabendo. né? Zezão tem história, meu amigo, tem história. Tem umas que nem pode contar, né, Zé? Porque envolve mais gente, inclusive eu aí. Envolve o Lauro. Então é melhor deixar em off aí, né? Pessoal, é isso aí. Sanja Show nas redes sociais, sanja.show, YouTube, Instagram, todas as nossas entrevistas na íntegra. Sigam a gente, mandem sugestões de pauta de entrevistados. A gente adora responder suas mensagens, conversar. E é isso aí, né, Du? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. O dólar vai baixar de 5, viu, Lorete? Você vai conseguir visitar Nossa, O Hermitage. olha, vocês estão me ajudando bastante. Hein? Pessoal, Sanja Show só na Jovem Pan. Tchau!
Acabamos de apresentar Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca.